Oi, pessoal! Você já se perguntou qual foi o último momento de vida de um dos maiores líderes da história? Em Deuteronômio 34, a gente encerra assim, de forma emocionante, a história de Moisés. Ele sobe ao Monte Nebo, contempla a terra prometida e parte para a eternidade nos braços de Deus. Uau! Este capítulo não é apenas sobre despedida, mas sobre legado deixado por alguém que viu guiando seu povo com coragem. O que você acha que a gente pode aprender com o último capítulo da vida de Moisés? Descubra como a sua fidelidade, a sua obediência inspira-se em milhões de líderes até hoje. E aí? Vamos ler juntos o último capítulo de Deuteronômio? E o último capítulo também, gente, dos 5 livros, né? Esse é o 5º livro do Pentateuco. Então, bora! Olha só, a gente vai ler aqui direto da Bíblia Viva. Pega a sua Bíblia, abre em Deuteronômio 34. Então, um reflexo estranho, né? Eu tô me vendo aqui no reflexo do meu óculos. Eu vou ler com óculos e aí eu vou tirar pra gente fazer as reflexões sem óculos, porque realmente eu não enxergo nada sem óculos. Então vamos lá. Bom, então Moisés, das campinas de Moabe, subiu ao cume do Pisga, no Monte Nebo, que fica de frente para Jericó. E o Senhor mostrou a ele a terra prometida, desde Gileade até Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, que vai até o mar Mediterrâneo, o Neguebe e toda a região que vai do Vale do Jordão a Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando disse a eles: eu a darei aos seus descendentes. Eu permiti que você visse a terra com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra dos Moabitas, como o Senhor havia dito. Ele foi sepultado num vale que fica perto de Bet-peor, na cidade de Moabe, mas até hoje ninguém sabe o ponto exato onde fica a sepultura dele. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Ele ainda enxergava perfeitamente e o seu vigor não tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram a morte de Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe, até que se cumprissem os dias de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Assim, os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais apareceu um profeta como Moisés, pois o Senhor falava face a face com ele, e que fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado a fazer na terra do Egito, na presença do faraó, dos oficiais e de todo o povo do Egito. Nunca houve alguém que mostrasse tamanho poder como Moisés e que executasse os feitos temíveis que Moisés realizou com grande poder diante do povo de Israel. Uau! Bom, último capítulo de Deuteronômio. É assim a emocionante conclusão do Pentateuco, né, gente? E aqui estão, assim, alguns pontos incríveis. Moisés subiu ao topo do Monte Nebo, em Pisga, de frente para Jericó. E aí de lá ele viu, sabe, toda a terra prometida que Deus havia jurado dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, gente. E ali ele morre, aos 120 anos, com vigor, boa saúde, cheio de energia, né? E ele foi enterrado por Deus em um local desconhecido. Deixa eu tirar esse óculos que tá dando... Por que isso? Para o povo não prestar culto, não idolatrar ele, né? E aí o povo de Israel lamenta intensamente a morte de Moisés e fica ali durante 30 dias em luto nas campinas de Moabe. Josué,
estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés transferiu para ele ao impor as mãos sobre ele, confirmando como um novo líder de Israel. Uau, gente, olha que história. E aí Josué assume a dianteira do povo, né? O texto conclui assim, exaltando Moisés como o maior profeta que já existiu, o único que viu Deus face a face, deixando um legado assim inigualável. E a grandeza daquele homem, né, gente? Este realmente, assim, um capítulo e ao mesmo tempo um fim e um novo recomeço. Lembrando assim que o propósito de Deus continua, mesmo quando grandes líderes partem. E aí, que lições a gente pode aplicar hoje em nossas vidas? Mesmo sem entrar na Terra Prometida, Moisés obedeceu a Deus com fidelidade até o seu último momento. Isso nos ensina que a gente precisa confiar nos planos do Senhor, mesmo que a gente não veja, né, todo o resultado. Outras pessoas, no lugar de Moisés, certamente já teriam chutado o balde. Mas a vida de Moisés mostra que o verdadeiro impacto não está nas conquistas visíveis, mas em investir em pessoas e no propósito do eterno. Este é um legado eterno, gente. E o fato de Deus enterrar Moisés em um lugar desconhecido, né? Reforça, assim, o valor da humildade. Porque o nosso foco deve estar em Deus, não nos homens. Deus mostrou ali para cada um de nós que busca conhecê-lo de verdade, que ele não queria idolatria, não. Ele não queria fazer de Moisés um santo, não queria que o povo se ajoelhasse, né, para rezar por ele, para prestar um culto, para fazer pedidos, para fazer promessas, pagar promessas. Você está entendendo? E aí vem a liderança transferida para Josué, que demonstra assim toda uma mudança, porque isso é uma oportunidade de continuar o propósito de Deus com novas forças, porque transições sempre são necessárias. E mais uma vez, Deus cumpre as suas promessas, sempre. Ele é fiel. Embora Moisés não tenha entrado na Terra Prometida, como a gente viu, ele pôde vê-la, né? Provando que Deus é fiel àquilo que ele promete. E aí, vamos refletir? Que tal pensar, por exemplo, como é que você está lidando com os momentos em que a sua jornada não sai exatamente como você esperava? Mas ainda assim Deus é fiel com você. Pensa nisso. Que tipo de legado espiritual você pensa em deixar para as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua vida? Pensa nisso também, né? O que você tem feito para isso, gente? Reflita, reflita. Anota os insights no seu caderninho, né? Qual é a terra prometida, espiritual, que você pode ajudar outras pessoas a alcançarem, mesmo que você não a veja plenamente? Você já pensou nisso? Interessante, né? Pois é. Qual é o sonho que você vai ajudar outras pessoas a realizar, mesmo a realizarem, né? Mesmo que você não participe dele plenamente, é a mesma coisa. Vamos conversar agora com Deus? Ai, Pai, que incrível ler que Moisés morreu com 120 anos, cheio de força física, saúde. Ele ainda estava,
vigoroso, intacto quando ele partiu, né? Obrigada, Pai, por nos mostrar como a jornada dele assim impactou até os últimos momentos. Ele ainda impôs as suas mãos para abençoar Josué, demonstrando assim a importância do discipulado e da liderança contínua. Isso é importante. Ai, Pai, obrigada por poder, sabe, acompanhar a jornada dele desde que ele nasceu no Egito. E ele foi colocado naquele cestinho no rio Nilo e encontrado pela filha do faraó. Olha só, que decidiu mandar as parteiras matarem todas as crianças hebreias que nascessem meninos. Ai, Pai, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor já tinha escolhido Moisés antes mesmo dele nascer. Já tinha um propósito para a vida dele. Como assim, o futuro salvador do povo que o Senhor também já tinha escolhido. Pai, o Senhor ficou 400 anos em silêncio, o que pra gente é uma eternidade, são 4 gerações, no mínimo. E aí o Senhor decidiu que era chegada a hora de trazer o seu povo para realizar a tua promessa, feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, que virou Israel. Isso porque o Senhor sempre faz escolhas perfeitas, Pai. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, da nossa incredulidade, da nossa infidelidade, né? O Senhor nos deu livre-arbítrio, então não tem jeito, Pai. E aí o Senhor escolheu Moisés, um profeta que não houve outro igual, que falou com o Senhor face a face e que realizou através do Senhor sinais e maravilhas. Ai, Pai, obrigada por nos trazer até aqui, por nos mostrar todas essas histórias, desde o início, de todos esses homens, trazendo assim luz para as nossas mentes, através dos estudos que nós fizemos desses 5 livros, que poucas pessoas decidem ler, capítulo por capítulo, como nós estamos lendo aqui, sem pressa. E hoje nós chegamos ao último, para poder extrair o melhor do Senhor, com todo o entendimento, com toda a tua graça, Pai, e benevolência. Ai, Senhor, leva-nos além, com o início do próximo livro que nós vamos entrar a partir de amanhã. Porque Josué vai ser aquele que vai fazer com que o teu povo cumpra, receba o cumprimento da tua promessa, tome posse da terra que o Senhor deu como herança, Pai, a Israel. E que hoje parte dela é palco de tanta guerra, de tantos problemas, de tantos conflitos. Mas o Senhor, Pai, em breve voltará, pisará no Monte das Oliveiras, oh meu Deus, que vai ser repartido em 2. E o Senhor vai implantar o seu reino. Obrigada, Deus, obrigada. Nós oramos ao Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Gente, eu acho que eu já extrapolei, eu fui orando, fui conversando com Deus, já está há muito tempo, não enxergo, peraí. Não, tá bom, 13 minutos e 54. Então, olha, por favor, deixa o seu like, se você curtiu esse vídeo, e compartilha com quem você ama. Eu estou aqui em São Paulo, diretamente da Feira do Livro. Terminou hoje, sensacional. Amanhã ainda vou ficar aqui, depois eu volto para o Rio. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau.